Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será extremamente grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco, meu servo? E Abraão prosseguiu: tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será o teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será o teu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: olha, pois, agora para o céu, conta as estrelas, se é que a podes contar. E acrescentou: assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído como justiça. Disse-lhe mais o Senhor: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar essa terra como herança. E Abraão lhe perguntou: ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? Então o Senhor respondeu: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Então Abraão trouxe-lhe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente da outra, mas não cortou as aves. Aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres dos animais, e Abrão tentava espantá-los. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Então o Senhor disse a Abrão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens e riquezas. Tu, porém, irás em paz para teus pais, serás sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, tua descendência retornará para essa terra, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Quando o sol então havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades dos animais. E naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, terra do Queneu, do Quenezeu, do Cadmoeu, do Eteu, do Perizeu, dos Refaíns, do Amorreu, do Cananeu, do Girgazeu e do Jebuseu. Gênesis 17. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muitíssimo em número. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Por isso não se chamarás mais Abrão, mas sim Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Eu te farei frutificar imensamente, de ti farei nações, reis procederão de ti. Firmarei minha aliança contigo e com tua descendência, como aliança perpétua em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Darei a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, a ti e a tua futura descendência, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. E também disse Deus a Abraão: quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e a tua futura descendência por todas as gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim, vós e tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vós deverá ser circuncidado.
fareis a circuncisão na pele do prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vós. Com a idade de 8 dias, todo menino dentre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, incluindo o servo nascido em casa e o comprado por dinheiro de algum estrangeiro que não seja da tua linhagem. De fato, o servo nascido em tua casa e o comprado por dinheiro serão todos eles circuncidados. Assim a minha aliança estará na vossa carne como aliança perpétua. Mas todo aquele incircunciso que não tiver circuncidado na pele do prepúcio será eliminado do meio do seu povo, pois violou a minha aliança. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor agradecendo mais uma vez pela leitura da sua palavra. Senhor Deus que está nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo e com toda a humildade possível que o Senhor nos concede, suplicando imensamente a sua graça, pedimos que o Senhor olhe para nós e nos dê graça, Deus. Graça para ouvirmos atentamente a sua voz através do texto que lemos. Graça, ó Deus, para que essa palavra possa brotar e frutificar em nossos corações. Graça para que o Senhor seja glorificado. Por favor, ó Deus, no nome do Salvador Jesus, a nossa única petição é essa: que o Senhor receba glória para si mesmo, que o Senhor exalte sublimemente, acima de todos e de todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus. E que em nossos corações possamos todos nos render a essa graça, a esse Deus glorioso que se apresenta diante de nós. Faça isso com homens, mulheres e crianças que estão aqui essa manhã. Que nenhum de nós, ó Deus, tenha o coração endurecido diante da sua palavra. Faça isso pelo poder do seu Espírito Santo. Que o Senhor envie Ele com poder no nosso meio. Pedimos essas coisas com confiança de que o Senhor atende tudo aquilo que pedimos de acordo com a sua própria vontade. Amém e amém. Meus irmãos, essa manhã nós vamos tentar observar um pouco da vida de Abrão. E, na verdade, se vocês podem ver, o título do sermão não tem a ver com Abrão. Tem a ver com o Deus de Abrão. Porque eu não tenho dúvida nenhuma de que se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com Abraão, eu tenho absoluta certeza de que Abraão não estaria nem um pouco interessado em falar de si mesmo, senão do seu Deus que o chamou. E o motivo disso é simples, porque Abraão é alguém que carece da graça e da glória de Deus, como qualquer um de nós que estamos aqui. E se você é um indivíduo, um homem, uma mulher, uma criança que seja, que percebeu isso em algum momento na sua vida, que nada é sobre você, mas sobre Deus, sobre o Senhor que nos chamou, você vai ter isso claro, de que toda a glória deve ser dada para o Senhor Deus que está nos céus, para o Senhor Deus que se fez homem, como nós cantamos, que nos revelou graça e paz, porque nós não temos nada em nós mesmos. Se vocês prestaram atenção no texto que nós lemos no início do culto de Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo, de uma forma belíssima, e a contragosto de muitos judeus da sua época, tenho certeza, ele cita o pai Abraão na carta aos Romanos. Mas quando ele cita o pai Abraão na carta aos Romanos, ele diz que o pai Abraão não tem glória para si mesmo, não tem motivo para se vangloriar diante de Deus. O que o apóstolo Paulo, irmãos e irmãs, está dizendo para nós é que diante de Cristo, diante do evangelho que ele está expondo na carta aos Romanos,
Abraão não aparece como figura protagonista. Abraão apenas faz parte da história para nos mostrar quem o Deus de Abraão é e como ele tem se revelado desde a história da criação, que nós vimos no início do livro do Gênesis, até a vinda do Salvador, fruto, nascido da descendência de Abraão, mas extremamente superior que Abraão. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, diz que o próprio Abraão viu o dia do Senhor Jesus Cristo e se alegrou, exultou, porque o prazer, a alegria, a confiança, a esperança, a fé de Abraão está depositada em algo que está fora dele, naquele que haveria de vir. E a minha ideia nesta manhã é simplesmente mostrar no texto bíblico como é que Moisés desenvolve isso para nós. E como infelizmente parece que a gente não percebe essas coisas no texto. Especialmente os judeus leem essas passagens do patriarca Abraão e eles enxergam um herói, um grande patriarca. Mas quando nós olhamos o texto bíblico, entendendo cada uma das passagens, à luz do Evangelho, nós vemos diante de nós um homem como nós, pecador, temeroso, mentiroso, aflito, covarde, como eu e você. Um homem, uma família que carece da graça e da glória de Deus, como cada um de nós carece nessa manhã. Se não, veja comigo Gênesis capítulo 15. Nós vimos na semana passada o grande conflito de Abraão com aqueles reis das terras ao seu redor, e essa figura enigmática de Melquisedeque que aparece e abençoa então Abraão. Após todo esse conflito de guerra, capítulo 15, o Senhor aparece para Abraão e o texto nos diz: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão será muito grande. A primeira coisa que nós vemos aqui é óbvia. Deus se manifesta para Abraão e diz para nós, em outras palavras, que o pai Abraão está com medo. A ideia que o texto hebraico nos transmite aqui é de que o pai Abraão, após vencer as guerras do capítulo 14, após sair vencedor, receber a bênção de Melquisedeque, esse rei sacerdote de Salém, Abraão está tremendo de medo. Isso não é algo normal. Não é algo que a gente se esperava ler depois do que nós lemos no capítulo 14. Para ilustrar, é a mesma coisa quando nós lemos o livro de Reis e vemos o profeta Elias profetizando contra aqueles profetas de Baal e de Astarote. Levanta aquele sacrifício, Deus dizima quase 900 profetas num só dia, diante dos olhos de Elias. Fogo cai do céu, homens sendo degolados, morrendo, sendo lançados montanha abaixo. Mas no capítulo seguinte, nós temos aquela mulher, esposa de Acabe, chamando Elias para um conflito. E o que nós temos é um profeta com medo. Tanto medo ao ponto de que Elias foge para se esconder, para ficar alguns dias num retiro dentro de uma caverna. Deus precisa ir lá com a sua voz para tirá-lo dessa caverna. E ele diz: eu não sou maior do que os meus pais, eu mereço morrer. A geração evangélica dos nossos dias olha para esses textos que mostram os homens de Deus encontrando-se com Deus
e eles olham para essas coisas como se fossem boas, pacíficas, como se fossem experiências que devemos desejar para nós hoje, ter esses encontros extraordinários com Deus. Mas a nossa geração evangélica de hoje não tem ideia do que isso significa, se encontrar face a face com Deus. Porque quando pelo menos eu leio a minha Bíblia, eu vejo que todos os homens e mulheres de Deus que tiveram encontros com Deus, a consequência imediata foi medo e vontade de perecer. Vocês se lembram dos pais de Sansão? Quando o anjo do Senhor se manifesta para eles e diz a profecia de que haveria de nascer um menino e ele seria nazireu e etc, etc. Qual é a resposta deles para o Senhor? Eles não dizem: Senhor, graças a Deus, obrigado porque o Senhor de fato reconheceu que a nossa família é digna de ter um filho como esse. Não. A resposta do pai e da mãe de Sansão é: nós queremos morrer. Tamanha a glória desse Deus que se manifesta para nós. Quem somos nós diante desse Deus? O Senhor se manifesta para Abraão mais uma vez. Ele está tremendo de medo, porque senão Deus não diria: não temas. Deus é aquele que sonda os corações. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou aquele que te protege, eu sou a sua proteção, e o seu galardão será extremamente grande. Qual é a resposta de Abraão? Qual seria a nossa resposta depois de um encontro desse? Deus chegar para nós e dizer: não temas, Caíque, eu sou o teu escudo, e a sua recompensa será extremamente grande. Se em algum momento passar pela nossa cabeça, pelo nosso coração, de que nós devemos ter alegria com isso, simplesmente, uma alegria pecaminosa, mais uma vez, nós não entendemos quem e como o Deus da Bíblia está se manifestando. Porque qual é a resposta de Abraão para Deus? Verso 2: Ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco? Verso 3: Tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa é que será o meu herdeiro. Vocês entenderam? Deus se manifesta para Abraão, e a primeira palavra que Abraão tem para Deus é: eu não acredito. Porque o Senhor está dizendo que o meu galardão será extremamente grande, mas onde é que está isso na minha vida? Eu não estou vendo. Ele questiona Deus. Ele questiona Deus. Ele aponta o dedo para Deus e diz, no verso 3: Tu não me deste filhos. É a mesma construção poética literária de quando Adão vira para Deus e diz: foi a mulher que tu me deste. Abraão vira para Deus e diz: tu não me deste filhos. O Senhor não me está me dando nada dessas coisas que o Senhor disse que haveria de dar. A palavra do Senhor vem no verso 4 mais uma vez e diz: Eliezer não será o teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será o teu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes contá-las. E o texto diz: e acrescentou: assim será a sua descendência. Quando nós lemos o verso 5, nós temos que ler respeitando a história, respeitando o momento em que isso aconteceu. Porque o texto nos dá a seguinte ideia, de que o Senhor chega para Abraão, ele está talvez na sua tenda, na sua cabana, o Senhor o chama para fora, e com uma paz, com uma graça,
com uma misericórdia tamanha, vendo aquela formiguinha chamada Abraão, questionando, ele olha para Abraão e diz: longânimo como Deus é, chama ele para fora e diz: vem aqui, Abraão, deixa eu mostrar para você. Quer que eu desenhe? Eu vou desenhar. Olha para os céus, olha as estrelas. Tira um tempo, Abraão, dê uma olhada, vislumbre, contemple. E a ideia que o texto nos passa é: olha para o céu, contra as estrelas, se é que você pode. E o texto no hebraico nos dá essa ideia de que e acrescentou, quer dizer que Deus deu um tempo para Abraão observar e contemplar aquilo que ele estava vendo. Tente imaginar Abraão olhando para os céus, olhando para as estrelas e talvez tentando contá-las. É impossível. Depois de um tempo, então, em algum momento de tempo, o Senhor se cala e então diz: é assim que será a tua descendência. E com essa palavra de graça, com essa palavra de amor, com essa visão ilustrada do que Deus estava dizendo para Abraão, o verso 6 nos diz: e Abraão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Aqui está o momento em que Abraão é convencido por Deus. Ele crê no Senhor e isso lhe é atribuído como justiça, como nós temos visto na escola bíblica de justificação pela fé. Verso 7: disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar essa terra como herança. O que o Senhor está fazendo é lembrando Abraão do passado, lembrando de quem Abraão era, de onde ele veio, qual era a sua cultura. Ao contrário de fé no Senhor, o que ele tinha era idolatria. Não é isso que nós cantamos no cântico anterior? O passado já não mais tem poder, livre estou. Graça e paz nos revelou o Senhor Jesus Cristo. O que Deus está fazendo com Abraão é exatamente isso, mostrando para ele quais são as promessas futuras, instigando-lhe nele a fé. Mas no coração de Abraão só existe questionamento, dúvida, medo. O Senhor então ilustra para ele as verdades das promessas. A fé é embutida no coração de Abraão, e o Senhor então diz: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Eu sou o Senhor que estou fazendo isso para você. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: se você hoje está aqui, se você hoje está crendo em mim, é porque eu fiz o processo de te tirar de Ur dos Caldeus, da terra dos seus pais, de te colocar aqui, de te dar vitória, porque eu sou o teu escudo, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Salvador, Abraão. Eu sou o Senhor, verso 7, que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra como herança. Qual é a resposta de Abraão? Verso 8: e Abraão lhe perguntou: ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? A curiosidade, né? A princípio de dúvida paira no coração daqueles que têm fé no Senhor. Sempre existe uma questão, uma pergunta, um questionamento para colocarmos diante de Deus. Como é que o Senhor fará isso? Como é que o Senhor responde? Ele não responde a pergunta de Abraão, ele responde com um outro tipo de resposta. Veja comigo o verso 9. Abraão, traga-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente da outra, mas não cortou as aves. Aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres e Abraão as espantava. E ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas.
o que esse texto significa para nós. Como que nós entendemos isso? O que significa Deus ordenar para Abraão trazer esses animais e pedir para que cortasse esses animais ao meio? Tente imaginar a cena. Você diante de Deus, Deus ordenando com que você traga esses animais, e Ele te ordena você cortar os animais no meio. Eu sempre, quando eu vejo esses textos, eu me lembro daquele experimento que nós fizemos na Páscoa, de fazer aquelas ovelhinhas de caixa de tomate, e já foi tão forte olhar aquilo, é praticamente indescritível. Foi uma experiência interessante. Imagine essa cena, Abraão com aqueles animais, cortando os animais ao meio. Não é sangue artificial, não é caixa de tomate varrendo elefante, pomarola, se quer que seja. Sangue escorrendo dos animais, nos pés, nas mãos, nas vestes de Abraão. Os animais estão partidos no meio, um grande caminho no meio, e uma parte de uma novilha para um lado, outra parte de uma novilha para o outro, uma parte de um carneiro de um lado, outra parte de um carneiro para o outro, pombas e animais mortos. E ainda por cima, como se não bastasse a gravidade da cena, o texto nos diz no verso 12 que ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. O que isso significa? O Senhor está ensinando para Abraão o preço de segui-lo, o preço de ter as promessas concretizadas. Abraão pergunta para o Senhor: como é que o Senhor vai concretizar essa promessa da herança? E o Senhor responde: como é que o Senhor vai concretizar, vai trazer a fim, vai cumprir as promessas? O Senhor está dizendo: por meio de sangue, por meio de morte, por meio de sofrimento. Essa é a resposta de Deus para Abraão. Mas o grande segredo se encontra no verso 17. Veja comigo. Quando o sol já havia se posto, já estava completamente escuro, um fogo de repente, fumegante, surgiu como uma tocha de fogo e passava por entre as metades dos animais. O que significa, irmãos? Temos que entender um pouco da cultura da época. Imagine-se, por exemplo, que eu e o Júnior queremos negociar um terreno, uma porção de uma terra. Como é que nós fazemos isso? Eu chego para o Júnior e diz: Júnior, quanto você quer na terra? O Júnior vai me dizer o preço. Ele me diz o preço e eu digo: Júnior, eu não consigo te pagar 100% agora. Eu posso te dar uma parte, te dar a outra parte depois, mas você me dá a terra mesmo assim? O Júnior diz: precisamos fazer uma aliança, precisamos fazer um pacto, precisamos de um contrato. Eu preciso de uma segurança de que você de fato se compromete a pagar isso por mim. O que eles faziam então? Eles pegavam um animal, ou 2, ou 3, dependendo do tamanho da promessa que estava sendo concretizada. Cortavam o animal ao meio, um pedaço para um lado, um pedaço para o outro, um caminho no meio, e o Júnior de um lado, eu do outro lado, e nós tínhamos que atravessar este caminho, um e o outro, dizendo o seguinte: quem violar este contrato que está sendo feito, o fim desses animais que morreram cortados ao meio é o fim que será daquele que quebrar este contrato que está sendo firmado hoje. Ou seja, se eu quebro o contrato e a aliança que eu estou fazendo com a outra parte, eu vou morrer. Eu, diante de Deus, estou dizendo que morte pode vir sobre mim se eu quebrar esse tipo de aliança. Vocês entenderam? Mas o texto nos diz que Abrão está dormindo. Um sono profundo cai sobre Abrão.
E quando está completamente escuro, o verso 17 diz que o Senhor envia um fogo fumegante, como uma tocha de fogo, e é apenas essa tocha de fogo que atravessa esse caminho entre os animais. O que isso significa? Isso significa que Deus está dizendo a Abrão: não fique preocupado em como é que eu vou dar essa terra como herança para você. Não fique preocupado como é que essa promessa vai se cumprir concretamente. A única coisa que você deve se preocupar é saber que se eu disse que vai acontecer, vai acontecer. Se eu prometi, eu vou cumprir. E como é que eu vou te dar essa certeza, Abrão? Eu passo no meio dos animais. Não é você. A aliança não depende de você, Abrão. Depende de mim. Completamente de mim. E eu passo por entre os animais dizendo: se eu quebrar essa aliança, morte sobre mim, o próprio Deus. Irmãos e irmãs, lendo essa passagem à luz do Evangelho, como é que nós entendemos isso? Como é que Deus cumpre as suas promessas de bênção, de salvação para nós? Morrendo. Morrendo em nosso lugar. Não depende de mim, não depende de vocês, dependeu somente dele, do Senhor, que passa por entre os animais. Isso dá a garantia para Abraão de que: Abraão, a aliança não será quebrada. Não importa quantas vezes você sentir medo, não importa quantas vezes você sentir dúvida, não importa quantas vezes você mentir, e nós vamos ver Abraão mentindo. Não importa quantas vezes você pecar, importa quantas vezes você perseverar crendo de que eu sou o Senhor, de que eu sou o seu Salvador, de que eu sou aquele que cumpre o pacto e que não depende de você. É interessante como o Senhor faz cair um pesado sono para Abrão, da mesma forma que ele fez cair um pesado sono sobre Adão. E o que é que Deus está fazendo ao fazer um sono pesado cair sobre Adão? É ele olhar para aquela mulher, para Eva, e cantar ao Senhor dizendo: essa de fato é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela não é minha propriedade, ela veio de Deus, ela é um dom de Deus, ela é graça de Deus, não depende de mim, não foi porque eu mereço que o Senhor a deu a mim. É isso. Para Abraão a mesma coisa, e para nós a mesma coisa. A diferença é que nós não estamos olhando para uma mulher diante de nós. A diferença é que nós não estamos olhando para animais cortados ao meio. A diferença é que nós, pelos olhos da fé, olhamos para o Deus que se crucificou, morto e ressurgiu, e está nos dando a garantia da aliança e da salvação para cada um daqueles que têm fé no seu nome e na sua palavra. Veja comigo o capítulo 17. Caminhando para o final. Muitos anos depois, o Senhor mais uma vez se manifesta a Abraão dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Agora, qual é a resposta de Abraão? Abraão não questiona, Abraão não duvida, mas quando Deus chega com essas palavras para ele, a única atitude que Abraão tem está no verso 3. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Abraão não tinha palavras. A única coisa que lhe restou é, ouvindo a palavra da aliança, ouvindo a necessidade de andar na presença de Deus e ser perfeito: eu não consigo.
eu não sou apto, eu não posso. E o que ele faz é se prostrar, com o rosto em terra. E Deus não espera palavras de Abraão, porque o Senhor mesmo continua dizendo, verso 4: quanto a mim, Abraão, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações, e já não será mais chamado Abraão, mas Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Verso 7: firmarei a minha aliança contigo e com a tua descendência, como aliança perpétua em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Irmãos, já não tem mais nenhuma palavra de Abraão aqui, porque Abraão entendeu. Ele entende que a aliança é fruto da graça de Deus, e que se ele recebe algo da parte de Deus daqui em diante, é por causa de Deus e não dele. Qual é a conclusão final para nós? Na palavra de Deus, na história da redenção, de Gênesis a Apocalipse, nós não temos heróis. Nós não temos homens de Deus que nós olhamos como se eles fossem perfeitos. Muito pelo contrário. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nos mostra o Deus que é perfeito e que chama homens para andar na sua presença e os convida por graça. E geralmente o Senhor escolhe os piores pecadores. O Senhor não vem para os sãos. O Senhor vem para os doentes, para os quebrados, para os cheios de defeitos. Ele vem para os pecadores. E se você é um pecador aqui essa manhã, essa é a boa notícia para você. Essa é a boa notícia que nós estamos lendo em Gênesis capítulo 15. Eis o Evangelho, irmãos, diante de nós. Quando nós entendemos como a profecia e as promessas vão ganhando corpo, até nós chegarmos no varão perfeito, o justo Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que veio para nos revelar graça e paz. A única coisa que nos resta é fecharmos os nossos olhos, olharmos pela fé para esse Senhor, fechar os nossos lábios e reconhecer com mãos vazias que Ele nos deu tudo e que nós não temos nada. Oremos. Senhor Jesus, nós te damos graças essa manhã pela sua palavra. Te damos graças, Senhor, pela sua grande misericórdia, pelo seu favor imerecido, pela multidão das suas misericórdias, pelo perdão que há em Cristo Jesus. Nós podemos agora, Senhor, ter paz com Deus. Isso não significa que nós já não teremos mais temores. Isso não significa que nós já não seremos mais pecadores. Isso não significa que agora andaremos perfeitamente em sua presença. Significa que agora nós estamos escondidos naquele que é o perfeito, naquele que é o Salvador, aquele que é o Senhor das nossas vidas. E como o Senhor mesmo disse a Abraão: Abraão, o selo, o sinal da minha aliança contigo será a circuncisão, o corte do prepúcio de cada varão, para que eles entendessem de que a descendência deles não vem por obra da carne, para que eles lembrassem que a descendência vem de Deus, é espiritual.
A circuncisão vem dos nossos corações. Não é o que fazemos, não é a roupa que vestimos, não é a conduta ou as regras que seguimos, não são as nossas boas obras que não valem nada diante de Ti, mas é a fé, e a fé somente no Senhor Jesus Cristo. Nós já temos tudo em Ti, não precisamos de mais nada. Nos faça descansar nisso e louvar o Seu nome. Oramos e agradecemos, Senhor, pela Sua palavra, no nome de Jesus. Amém.